antes da guerra, antes da traição, antes do silêncio dos céus. Existiam os altares de Elen-Shahar. Não eram simples estruturas de pedra. Eram pilares vivos da criação. Cada altar era erguido sobre veios de energia primordial. Fios invisíveis que conectavam o plano mortal às teias cósmicas tecidas por Tar, Omel, o deus da criação. Ali, espadas recebiam chamas eternas. Armaduras tornavam-se indestrutíveis. Sacrifícios ganhavam significado divino. Pactos eram selados com a própria realidade como testemunha. E para protegê-los, nasceram os vigias de Elen-Shahar. Não eram escolhidos por mérito, eram marcados ainda no ventre. Runas vivas eram gravadas em sua carne no nascimento. Símbolos que brilhavam quando estavam próximos aos altares. Cada vigia carregava um fragmento da vontade de Taromel. Eles não serviam por medo, serviam por fé. E fé pode ser a maior das forças, ou a mais cruel das fraquezas. Muito antes da batalha, existiu um homem, Vorkal, brilhante, ambicioso, obcecado pela vida e pela morte. Expulso das academias arcanas por ultrapassar limites proibidos, Vorkal acreditava que os deuses eram egoístas, guardiões do poder absoluto, enquanto os mortais eram mantidos na ignorância. Foi nas ruínas de uma cidade esquecida que ele encontrou a relíquia que mudaria o destino do mundo. O coração negro, uma gema viva, pulsante, formada pela condensação de milhares de almas arrancadas no instante da morte. Cada alma aprisionada ali gritava, e cada grito alimentava poder. Vorkal não queria destruir os deuses, ele queria provar que não precisava deles. Então veio a noite em que o céu perdeu suas estrelas. Não era metáfora. Elas simplesmente desapareceram. Uma sombra caiu sobre os altares. O exército de Vorkal marchava. Mortos erguidos, espíritos distorcidos, cavaleiros de ossos envoltos em névoa. O próprio ar parecia fugir do campo de batalha. Os vigias se posicionaram diante dos altares, armaduras marcadas por runas divinas, espadas consagradas, escudos que refletiam luz celestial. Eles sabiam que morreriam, mas nenhum hesitou. A batalha foi um massacre lento. Cada vigia que tombava tinha sua essência sugada pelo coração negro. As runas em suas peles apagavam-se uma a uma. E quando o último caiu, o silêncio foi absoluto. Vorkal poderia ter partido, mas escolheu zombar. Reuniu ossos, recolheu carne, arrancou fragmentos de armaduras sagradas e então costurou tudo. Criou um único corpo. Um esqueleto colossal feito das partes dos próprios defensores dos altares. Um símbolo de escárnio. Uma afronta à criação. E foi nesse momento que o céu respondeu. Taromel observava. E quando viu a blasfêmia, lançou sua fúria. Um raio primordial caiu sobre o campo de batalha. A energia divina não era fogo, era existência pura. O tempo se rasgou. A realidade tremeu. O golpe deveria apagar tudo. Vorkal, o exército, a criatura profanada. Mas o impossível aconteceu. A faísca divina atingiu o coração negro. E em vez de destruir, fundiu. O impacto criou algo que jamais deveria existir. A essência dos vigias, as almas corrompidas, o poder da criação e o ódio do abandono. Tudo convergiu. O esqueleto se ergueu. O coração negro começou a bater, agora misturado com energia divina distorcida. Olhos se acenderam em fogo. Uma aura negra se espalhou pelo campo devastado. Vorkal caiu de joelhos, não por reverência, mas por medo. Pois aquilo não era mais sua criação. Era algo novo, algo consciente, algo traído. Quando abriu os olhos, a criatura não viu um Deus salvador. Viu um Deus que chegou tarde. Os vigias haviam morrido clamando por auxílio. Taromel não desceu, não impediu o massacre, não protegeu seus servos. Agira apenas quando sua honra foi insultada. E naquele instante nasceu o pensamento que moldaria eras. Se os deuses só agem quando são ofendidos, então não merecem existir.
Assim surgiu Velir Tal. Não morto, não vivo, não divino, não profano. Ele é a fratura entre fé e abandono. Agora, Velir Tal caminha entre mundos. Seu peito carrega o coração negro pulsando como um tambor de guerra. Seus olhos queimam como brasas eternas. Sua armadura rachada revela o brilho vermelho que nunca se apaga. Ele não ataca templos por ouro, não destrói por prazer. Ele caça entidades. Deuses menores já caíram. Avatares foram despedaçados. Profetas desapareceram sem deixar vestígios. Para Velir Tal não existe divindade justa. Existe apenas poder. E poder deve sangrar. Dizem que, em algum ponto além dos planos conhecidos, Taromel ainda observa, não com ira, mas com medo, pois sua própria criação gerou aquilo que pode desfazer a teia da realidade. E se Velir Tal alcançar o tear cósmico, não serão apenas deuses que cairão, será a própria estrutura da existência.